Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 2, versos 19 a 20. Gálatas, capítulo 2, verso 19 ao 21. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Que Deus revele a sua palavra pelo seu Espírito. Que Deus nos dê espírito de sabedoria. Que o Espírito de sabedoria revele para nós a palavra de Deus. Eu tenho batido em cima desse ponto, que é o Evangelho. Grande parte da igreja cristã hoje busca o extraordinário e não a normalidade. A normalidade não chama atenção. Não chama. Um culto como hoje, normal, cânticos, oração, comunhão, leitura da palavra, amor expressado, adoração ao Senhor, até emoção em torno da palavra, isso não chama atenção. Agora, se nós estivéssemos aqui fazendo um barulho bom, é possível que as pessoas lá iam entrar aqui, porque aquilo que é extraordinário chama atenção. O que é normal não chama atenção. Jesus é normal. Segunda carta aos Coríntios 11:3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. O texto fala de uma singeleza e de uma pureza que há em Cristo. Singeleza. E nós não podemos sair disso de jeito nenhum. Mateus 13, versículos 55 ao 57, ali nós podemos ver a singeleza de Cristo. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? Donde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Não é este o filho do carpinteiro? Você vê como ele era normal. E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago e José e Simão
e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? E se escandalizavam nele. Ele era muito singelo. Escandalizavam por causa da incredulidade deles. Você vê que Jesus, mesmo fazendo tudo isto que eles indagaram, Jesus era normal. Ele tinha singeleza, e singeleza de coração. Atos 2:46, eu vou destacar ali apenas uma palavra. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Singeleza de coração. A singeleza, ela começa no coração. E agora está falando da singeleza da Igreja de Cristo. O que é singeleza? Singeleza é aquilo que é singelo. É o contrário de pompa, aparato, afetação. É o contrário de tudo isto. Ausência de ornamentos, enfeites. É uma coisa sem sofisticação. Singeleza. Eu gosto de ficar observando bolo, principalmente bolo de aniversário. Bolo de aniversário é bonito. E ele é feito assim, com aparência de time de futebol. Garotada coloca os heróis, que eu jamais colocaria nenhum deles, porque nenhum deles é meu herói. O meu herói é Jesus, meu campeão. Ele é Deus, Ele é tudo para mim. Enfeite e cobertura de bolo, principalmente bolo de aniversário. Aquelas pastas, cremes, merengue, chantilly, é isso mesmo, né? A palavra. Enfim, toda aquela mistura, geralmente com aroma e colorida, que serve de cobertura para o bolo. O bolo em si, o bolo mesmo, não é nada disso. O bolo em si é real, é bonito, é gostoso e, dependendo do bolo, é até nutritivo. Um bolo de fubá é nutritivo e gostoso. Mas agora o bolo está escondido atrás de coberturas e enfeites. Cadê o bolo? Cadê o bolo? O bolo está escondido. Agora está agradando o pessoal. Tem gente que nem gosta de bolo, mas está satisfeito porque está bonito. Irmãos, é o que fizeram com a cruz de Cristo, com a mensagem da cruz, com o Evangelho. Enfeitaram a cruz, até cobertura colocaram. Cadê a cruz?
Cadê o Evangelho? Cadê a mensagem da cruz? Só tem cobertura, só tem enfeite. E isso é grave. Temos que reagir contra isso. É o que acontece em muitas igrejas. O que é extraordinário? O que é extraordinário? É aquilo que extrapola a normalidade, que está fora da ordem normal das coisas. E muitas dessas coisas são fenomenais, sensacionais, bizarras. O ser humano é extremamente curioso por coisas extraordinárias. Ele gosta de ver coisas extraordinárias. Então, o ser humano tem sede por acontecimentos extraordinários. Por quê? Porque não satisfaz com apenas a presença de Jesus e a palavra e o Evangelho. Deseja algo mais. Quem quiser ser normal em termos do Evangelho, se prepara, porque vai sofrer muita pressão. Muita pressão. Uma vez, um irmão, uma pessoa, me disse assim: você viu a igreja tal? Era uma igreja nova que estava entrando aqui, já até saiu daqui, já até, parece que até já acabou com tanto escândalo. Você viu a igreja nova? Você viu aqueles jovens? Você viu como está lá? Que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. Eu olhei assim, eu tive amor por aquele irmão e pensei dentro de mim: eu não vou falar nada. Se for falar, eu vou ferir o irmão. Não deixa ele ficar empolgado com o extraordinário. Mas esse irmão ou irmã, vai lá agora. Olha lá. Vai lá agora. Vê o que sobrou. E vem aqui. Você está pensando que é fácil você viver 32 anos pregando uma mensagem e ela continuar? Eu pergunto para você: você sustentaria 30 anos, 32 anos pregando o novo nascimento e não mudava? Será que não ia bater aquela dúvida em você assim, não? Meu Deus, será que vamos fazer com uma outra? Só que a outra acabou. E muitas delas estão aí acabando. E você conhece a história da nossa que por indireta saiu daqui também. Você conhece como é que é a história lá. Então, meu irmão, vamos ficar na palavra, vamos ficar aqui, ficar no Evangelho. As coisas extraordinárias agem no psiquismo das pessoas, e ali também estão os efeitos. Ficam os efeitos. Nós estamos vivendo num tempo das novidades, dos sentimentos, das emoções exacerbadas e das coisas extraordinárias. Isso é como supermercado, Edivan. Tem mais de um, e aí o supermercado tem que fazer o extraordinário, né? Põe um monte de propaganda, os preços estão baixos,
Alguém está dizendo, vem aqui, produto em promoção, só hoje, vai acabar, corre aqui, e você vai lá, você tem que voltar, porque a fila dos caixas estão. Vamos fazer isso aqui? Quem sabe uma promoção da palavra de Deus, hein? A gente deixa por menos. Ah, não, pode pecar, pega um pouquinho. Quem sabe uma promoçãozinha? Quem sabe uma promoção aqui? Você sabe como que a nossa igreja é vista aqui? Você sabia ou não? Na cidade, sabia, Zé? Então eu vou dizer, depois você me conta o que você já ouviu, tá? Aí depois na outra mensagem eu falo aqui, eu vou contar o que eu ouvi de uma pessoa que me contou. Ah, a Igreja Batista, aquela outra lá, o Novo Nascimento, lá não dá não, lá é muito rígido. Lá é muito rígido, lá se exige santidade. Lá não dá não para mim. Irmãos, grande parte das igrejas e também dos donos de TV estão investindo alto nas coisas extraordinárias, nas novidades e nos sentimentos, só para ter bastante gente. No tempo de Jesus, muitos iam a ele, mas não estavam interessados na pessoa de Jesus. Mateus 12, 38 e 39. Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. João 2,18. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Que sinal nos mostras para fazeres essas coisas? João 6,30. Então lhe disseram eles: Que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Aí está gente que está atrás de coisa extraordinária. Que sinais fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Que sinal nos mostra de diferente, extraordinário? Os mais racionais poderiam perguntar: qual é o seu novo método? Qual é a sua inovação? Qual é a sua nova didática? Qual é a sua psicologia para resolver situações difíceis? Essa é uma das razões de se ter tanta gente, igrejas cheias de espectadores e vazia de Cristo. O que é vida cristã normal? Quem pode viver tal vida? Eu penso que o apóstolo Paulo definiu
de uma maneira grandiosa a vida cristã verdadeira e normal. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Creio e penso que aqui apresenta a vida cristã normal. Vivo não mais eu, mas Cristo vive a sua vida em mim. Vida cristã normal. O Filho de Deus morreu por mim e morreu comigo. Morreu comigo para que ele pudesse depois viver em mim, pela minha ressurreição juntamente com ele. Estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Qual foi o critério que Deus usou aqui? Qual foi o critério que Deus usou aqui? Ele usou o critério de nos tirar do caminho, pondo Cristo, o substituto do eu perverso. Não mais eu, mas Cristo. Cristo nos substituiu fisicamente na cruz, com a finalidade de nos atrair a si, nos colocando em seu corpo e assim nos levar a morrer com ele. Depois disso, o Pai, pelo Espírito, entrou com a ressurreição e nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. E a partir da nossa ressurreição com Cristo, ele entra em nós para viver a sua vida justa, santa e normal. Cristo vive na igreja e em cada um que compõe a igreja. Cristo vive em nós. Quando eu digo Cristo vive em nós, eu estou pensando na igreja. Cristo vive no corpo que é a igreja, mas Cristo vive também individualmente em cada um de vocês. Cristo vive em mim. Cristão nascido de novo é portador de Cristo. Ele está cheio de Cristo. Cristo vive e se manifesta no cristão nascido de novo. Cristo se manifesta nele e através dele. Ser um cristão nascido de novo não é ser cheio de catolicismo, protestantismo, crentismo, espiritismo, religiosismo e nenhum ismo, mas cheio de Cristo. Deus nos crucificou em Cristo para acabar com a nossa vida pecadora, a fim de nos levar pela nossa ressurreição juntamente com Ele à seguinte condição: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vou repetir isso aqui porque é muito importante.
Deus nos crucificou com Cristo para acabar com a nossa vida pecadora, a fim de nos levar à seguinte condição: não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida cristã não é um esforço de tentar melhorar, não é um programa de reeducar o homem velho. O homem velho tem que morrer, e ele já morreu. Eu só preciso crer. Eu só preciso crer que o meu velho homem foi crucificado e está morto. O projeto de Deus é nos substituir em nós mesmos por Cristo. Nos substituir por Cristo no nosso interior e encher-nos de tudo que Ele é. Agora, quem pode desfrutar dessa vida cristã normal? A pessoa que morreu com Cristo, morreu e ressuscitou em Cristo. Cristo só vive na pessoa que crê que com Ele morreu e ressuscitou. Se é assim, então creia na palavra de Deus que afirma a nossa morte e ressurreição em Cristo, e você terá o Filho de Deus vivendo no seu interior. A vida cristã, a vida de Cristo, porque a gente tem que sempre fazer essa pergunta: o que é a vida de Cristo? Como que eu posso perceber a vida de Cristo em mim? Como que eu posso perceber a vida de Cristo em mim? A vida de Cristo é por natureza santa, pura, amorosa, bondosa, de perdão, enfim. A vida de Cristo expressa tudo o que Ele é em nós. É exatamente esse tipo de vida que Cristo vive em mim. A vida cristã é Cristo mesmo. Por isso que eu disse lá no culto, sexta, o seguinte: não tem nada mais impactante de que a pessoa dizer assim: estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu. Agora presta atenção: mas Cristo vive em mim, mas Cristo vive em mim. Você tem certeza que Cristo vive em você? Ele vive mesmo? Porque quando você fala assim, Cristo vive em mim, a pessoa abre o olho, olha para você. Cadê? Cadê Ele? É que a vida de Cristo vai se manifestar em amor, em perdão, em santidade, em pureza, em tudo aquilo que Ele é. E essas manifestações da vida de Cristo são percebidas, viu? Não existe Cristo teórico. Tem um Cristo aqui, mas ele está escondidinho aqui, ele não se manifesta de jeito nenhum. Hoje ele está meio aborrecido, você fez alguma coisa aí, ele ficou meio aborrecido, então eu não vou me manifestar. Conversa. Se Cristo não está manifestando em você e através de você, é porque Cristo não está em você. Ainda temos a nossa personalidade humana, mas é Cristo vivendo em nós e vivendo em todas as áreas do nosso ser. Tentar viver a vida cristã autêntica através de esforço religioso é pedir para ficar esgotado e até doente. Mas se Cristo vive em mim, então tudo muda. Tudo muda, tem que mudar.
Eu gosto muito dessa frase que eu sempre repito aqui. A beleza do cristianismo é Cristo se dando por nós e vivendo em nós diariamente. Feliz o momento quando vi, pela revelação do Senhor, que Cristo morreu por mim e eu morri com Ele naquela cruz. Feliz momento quando o Espírito abriu os meus olhos do coração e eu percebi que estava morto com Cristo e pude dizer pela fé: eu morri com Cristo. Foi algo que me trouxe libertação e libertação profunda. Libertação do pecado e libertação de mim mesmo. Porque eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Religião, irmãos, é carga pesada e difícil de suportar. Jesus é o contrário disso. Ele não põe cargas, Ele nos liberta de nossas cargas. Jesus não constrói cargas, Ele desmancha as nossas cargas. Religião é peso, Jesus é o alívio. A vida cristã que Cristo nos oferece não é religião, é Ele mesmo vivendo em nós a sua vida justa e santa. O poder vitorioso da vida de Cristo em nós só começa quando nós aceitamos pela fé a nossa morte e a nossa ressurreição com Cristo. Vida cristã é morrer para o pecado e ressuscitar em Cristo, para que Cristo viva em nós. O Evangelho tem como objetivo principal produzir em nós uma condição que satisfaça o Pai, o coração do Pai. Eis a condição: não mais eu, mas Cristo em mim. Esta vida cristã autêntica é Cristo em nós, vivendo em todas as circunstâncias, e essa vida tem algumas características. É vida liberta do pecado e da prática do pecado. É libertação do pecado e da prática do pecado. Porque tem gente que diz assim: eu fui liberto do pecado, mas continua na prática do pecado. Não. É libertação do pecado e da prática do pecado. É vida que satisfaz totalmente o coração do Pai. É vida de comunhão vertical com Cristo, com Deus, com Cristo, com Jesus Cristo, com o Pai e com o Espírito. E é também comunhão horizontal, comunhão com os irmãos. Atos, capítulo 2, versículo 42 ao 44. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Você vai ler também Atos 5:42. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Aqui está o programa da vida cristã normal. Então, o texto
diz: perseveravam. No quê? Na doutrina dos apóstolos, que tem a ver com o Evangelho, tem a ver com a morte e a ressurreição de Jesus. Na comunhão, perseveravam na comunhão. Você gosta de ter comunhão com o seu irmão? Ou não gosta? Você gosta? Ou eu vou lá, estou com vontade de conversar com aquele irmão, ter uma comunhão com ele. Você gosta? Você gosta de ter comunhão ou confusão? Comunhão ou confusão? Porque a vida cristã normal gosta de ter comunhão uns com os outros. No partir do pão, nas oração, cada alma tinha temor, não é medo, não precisamos ter medo de Deus, é temor. E temor também não é respeito. Respeito é uma coisa, temor é outra. Temor é muito mais do que respeito. Temor é grande reverência, admiração, veneração, o reconhecimento de quem o Senhor é e o quanto ele rejeita o pecado. Isso é temor. Todos os que creram estavam juntos. Estão ouvindo? Todos os que creram estavam juntos. Entenderam? Ou preciso repetir? Vamos repetir mais uma vez na dúvida. Todos os que creram estavam juntos. Não é que moravam junto, que viajavam junto. Aqui diz respeito à igreja, irmãos. Eu estou junto com você na oração, na comunhão, na pregação do Evangelho, no promover o reino de Deus. E o texto que eu pedi para ler, que foi Atos 5:42, que eu vou acrescentar aqui no programa da igreja normal, da vida cristã normal. Não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Então, irmãos, é Jesus que temos que ensinar, é Jesus que temos que pregar. E a vida cristã normal é uma vida que vence as circunstâncias, né? Porque Cristo está em nós. Ele é o vencedor em nós. Cristo não tem a intenção que você vença. Ele venceu já, e Ele está em mim, manifestando a sua vitória. Jesus Cristo venceu no mundo, venceu na cruz, venceu na ressurreição, e agora Ele está em mim, vivendo a totalidade da sua vitória. Irmãos, a vitória de Cristo. O que Cristo conquistou na cruz? Conquistou tudo. Quanto eu tenho dessa vitória de Cristo? 10%? 30%? 80%? 90%? 99,9%? Não, eu tenho tudo. É tudo. A vitória foi por nós e para nós. Agora, tudo que eu disse aqui hoje, e tudo isto pode ser resumido
nesta verdade da palavra de Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vida cristã normal é isto. Amém?